Olá, então vamos recomeçar. Vamos hoje realizar a segunda conversa e entrevista que será incluída no nosso blog Velhos são os Trapos. A conversa deste mês é com uma jovem cientista portuguesa, a Luísa Corvo, investigadora, desempenhando atualmente o cargo de subdiretora da Faculdade de Farmácia da Universidade Nova de Lisboa, integrada no Departamento de Farmácia Galénica e Tecnologia Farmacêutica, Instituto de Investigação do Medicamento e colaboradora da Bio-Nanosciences, Drug Delivery and Immunotherapy. Fantástico. Os seus apontamentos curriculares referenciam-na figurando na segunda edição de Mulheres na Ciência em 2019. Vamos conversar um pouco com esta doutorada em Química Orgânica e Bioquímica, Luísa Corvo. Olá, doutora Luísa Corvo. Doutora ou professora, como se queira. É doutora. Não é? Doutora Ou é Luísa Corvo que é. Ou Luísa Corvo, que é mais Que é o meu nome. Esse é o meu nome verdadeiro. É mais, como combinámos, temos aqui uma série de perguntas para te fazer relacionadas com a tua vida, com a tua atividade, uma vida longa e que felizmente eu conheço bem, porque também te conheço há muito tempo. E acho que és uma protagonista ideal para este tipo de conversas que a gente vai tendo aqui para o nosso blog Velhos são os Trapos. A primeira pergunta que eu tinha aqui é simples. Sei que nasceste em Lisboa e tanto quanto sei, cá viveste toda a tua juventude. E como foi essa juventude até à tua ida para a faculdade? Conta lá. Bom, eu vivi... Primeiro que tudo, obrigada pela entrevista. Isto é bom ter uma cara conhecida e estarmos aqui mais em família e mais em grande cavaqueira e, portanto, espero que às vezes não resvale para outras situações. Mas é um prazer estar aqui a dar esta entrevista. E pelo menos fica registada aqui para a posteridade. Para a posteridade e um diálogo. Isto é mais um diálogo. É uma conversa. E tenho todo o gosto nisto. Relativamente à minha juventude. Bom, a minha juventude lisboeta é uma lisboeta saloia, salpicada com algarvios à mistura. Porque realmente eu vivi em Lisboa, estudei em Lisboa, mas sempre que podia, ir rumo ao sul e lá expandia. Como ainda hoje fazes. Como ainda hoje faço, sempre que tenho uma oportunidade. E, portanto, não sou propriamente a chamada lisboeta pura, cidade, tenho muito de campo, muito de mar, sobretudo mar, e isso influencia muito a maneira de ver e a maneira de estar com o horizonte. Preciso de horizonte, não consigo estar enclausurada por essa vivência. O mar para mim é imprescindível. Por outro lado, tinha a grande vantagem de estar no grande centro. Estamos a falar nos anos 60, 70, no centro onde se passavam coisas, não é? Lisboa, e vivendo no centro de Lisboa, era o ideal, os cinemas, teatros, balés. É uma vida que não tem nada a ver com a vida da província na altura. Portanto, sinto-me privilegiada relativamente a isso. Tive o melhor dos dois lados, digamos. E, portanto, tive acesso a coisas que dificilmente teria se não estivesse em Lisboa. E a escolha do curso, para o qual foi por vocação ou foram outros fatores externos? Fatores externos não houve muitos. Áreas de saúde, nítido. Tive uma grande indecisão entre o desporto e a saúde. Adoro desporto, mas não me via profissionalmente só a fazer aquilo, porque digamos, as saídas profissionais que eu via no desporto não era o que me agradasse ser treinador, ser professora de educação física, não seria aqui os meus objetivos. Portanto, a grande decisão foi entre os dois, mas a área da saúde, a medicina, eu só de pensar na anatomia fugi a 7 pés. Porque eu tenho um grande problema, sempre tive, de decorar nomes. Eu decoro e consigo, desde que tenha lógica. Agora, nomes. Eu estava uma vez... Empinar era para esquecer. Como era para esquecer empinar, tive grandes dúvidas, porque eu pensei, vou ficar toda a minha vida a tentar fazer anatomia, nunca mais dali vou sair, nem nunca mais vou decorar os nomes dos medicamentos todos que necessito. Portanto, arredei. Depois pensei veterinária e disse, não, veterinária vou ter o mesmo problema. Então, o que é que eu vou fazer? Uma área, farmácia vou ter o mesmo problema. Eu tenho que
aqueles APIs todos, aquelas coisas, vou ter que ter o mesmo problema. Então eu tive que arranjar e pensar na altura algo que se assemelhasse a poder trabalhar nestas áreas, mas não ter que fazer aqueles empinanços que ainda hoje eu não sou capaz. É escusado, nem os nomes dos alunos eu consigo decorar, quanto mais aqueles ossinhos todos e aqueles músculos todos e aquilo tudo. Portanto, acabei. Na altura não havia as opções que há hoje, porque se houvesse as opções que há hoje, se calhar teria enverdado por algo um bocadinho diferente. E acabei por ir para uma química, bioquímica, que estava nos primórdios, e portanto era algo que eu já tinha andado a ver, os laboratórios que existiam, já tinha ido ver toda a parte de apoio que estava a começar a surgir na Gulbenkian, aqueles centros de investigação, e que havia muita gente destas áreas, não medicina nem farmácia, mas trabalhavam ligados. Então eu tentei enverdar por aí e acho que foi... Deste bem. Dei-me bem. Se fosse hoje, se calhar não teria ido para ali, porque... Pois a vida é assim. A vida é assim, as potencialidades o são mundo outras, muda, o mundo muda, mas na altura, e não me arrependo, eu gosto do que faço. Portanto, se eu gosto do que faço, não foi mais coisa. E isso também tem a ver depois com o teu balanço e o teu desejo para avançar para o mestrado e para o doutoramento. O doutoramento esse foi feito na Holanda, não é? Sim. Conta lá assim, essa quando fase. acabei a faculdade, tive a sorte, é realmente no dia, digamos, quando entreguei a minha tese, fizeram uma proposta de emprego antes de eu sequer acabar o curso, portanto, e fui trabalhar para um laboratório de investigação, que na altura era o LENETI, dentro das áreas ligado à saúde, fazer sistemas terapêuticos para desenvolvimento de novos medicamentos. Portanto, foi logo direto. Entrei como bolseira, 2 anos, depois fui para a técnica superior. E aí percebi que tinha que fazer mais. O trabalho de rotina, não. Eu ter que fazer todos os dias a mesma coisa, a cabeça ia para o outro lado e o corpo fazia, chegava ao fim do dia e não sabia o que é que estava a fazer. Eu fazia aqueles ensaios, não é? Como dos laboratórios, as pipetas e não sei o quê, chegava a meio, onde é que eu estou? O que é que eu estou a fazer? Já não sabia. Então tinha que arranjar mnemónicas, depois o pé aqui, põe a mão ali, para saber se é este, depois mudava os copos de sítio, que é para saber, depois parecia daqueles compulsivos que têm que arrumar tudo, tinha que ser, porque eu não conseguia pipetar 100 vezes a mesma coisa sem saber onde é que a cabeça desligava. Então comecei a pensar, disse, não, isto não é para mim, vou ter que fazer mais e fazer coisas diferentes, porque só isto não me agrada. Gosto muito de coisas com mãos, gosto muito de desenvolver, mas não é trabalho repetitivo, isso aí não vale a pena. Gosto de improvisar, gosto de fazer tudo o que seja ensaios novos, estava na primeira linha. Tudo o que fosse repetições, aquilo era um pavor. Que é obrigatório fazer, tem que se fazer, mas não, há quem goste, há quem adora. Mas eu não me via a fazer aquilo. Então, eu não fiz propriamente mestrado clássico, eu fiz uma equiparação a mestrado. Porquê? Porque naquela altura não havia mestrados em todas as áreas. E na área que eu queria progredir não havia mestrados. Então o que é que eu fiz? Sujeitei-me a uma prova pública, portanto de conhecimento, e apresentei uma tese. Portanto, é uma chamada equiparação a mestrado. E equiparar-me, eu entrei para assistente de investigação. Nessa fase, como é que eu fui para a Holanda? Olha, foi uma história muito... Foi assim uma decisão em 3 horas, qualquer coisa assim. Estava a desenvolver um projeto, portanto, na altura já fazia mais investigação, desenvolver projetos e ver o que era, e necessitava de uma técnica e de aprendizagem de uma nova forma de fazer o que eu andava a fazer. E aproveitámos eu e a Eugénia Cruz, a orientadora, estar em Portugal a decorrer o Pharmaceutical da Federação Internacional de Farmacêuticos, a FIP, havia cá o congresso anual, e então estava cá o holandês que era o líder na área dessa, e fomos falar com ele, marcámos, já o conhecíamos de outros encontros, fomos falar com ele, e eu expus-lhe o plano do trabalho que eu gostaria de ir lá fazer para aprender e para desenvolver uma técnica com ele, que ele fazia só com alguns fármacos, e eu queria complexar aquilo mais e ficar mais, digamos, que hoje se fala muito nos biofármacos. Portanto, eu comecei com os biofármacos nos anos 80, que toda a gente achava que era impossível. Ele gostou da ideia, e isto era em setembro. Ele perguntou-me,
Em outubro pode ser? E eu, pronto, em outubro pode ser. Estamos em fins de setembro, acabadinha de vir do Algarve de férias. Disse, pronto, está bem, ok. Estive ali um bocado assim a hesitar, tenho que ir ver. Pronto, vou. E depois logo arranjo maneira disso. Mas eu iria, e quando lá estive, iria só para um período de 3 meses e depois mais 3 meses. Mas ao fim desses 3 meses de lá estar, ele perguntou-me como é que eu iria fazer o doutoramento. E eu respondi que estava com um problema grave de fazer doutoramento, porque em Portugal, e portanto a área que eu trabalhava era tecnologia farmacêutica. Portanto, o doutoramento teria que ser na Faculdade de Farmácia em Tecnologia Farmacêutica. Só que, na Faculdade de Farmácia, na altura, só poderiam fazer doutoramento os farmacêuticos, os licenciados em farmácia. Porquê? Porque a legislação era de tal ordem, por causa de ser detentora de farmácias, que se eu fosse fazer, poderia vir a abrir uma farmácia. E então não era licenciado em farmácia, não podia. Portanto, eles não aceitavam na altura. Passaram a aceitar passado pouco tempo, mas na altura não aceitavam, então eu teria que ir, porque a Faculdade de Ciências nesse aspecto era muito mais aberta e fácil de gerir. E eles disseram, está bem, a gente arranja aqui uma área, provamos uma área que se chama Bioquímica Farmacológica, assim uma coisa que o doutoramento encaixa, mas eu achei que estava a fazer em Tecnologia Farmacêutica e fazia em Bioquímica Farmacológica, não era a mesma coisa, pronto. E quando ele me propôs, então porquê que não vais fazer cá? Disse, boa ideia. Why not, não é? E por que não? E por que não? Mas eu disse, mas como? E ele respondeu-me, daqui só precisas de pagar o teu alojamento. Não há propinas, não pagas propinas, não pagas bench fees, portanto não pagas nada. Aqui, e tudo o que gastares aqui, nós alocamos e pagamos. Portanto só tens que arranjar dinheiro para as viagens e para a estadia. Bom, voltei para Portugal, não é? Com aquele projeto e toca de andar a pedir à procura de financiamentos. Sim. Pronto, consegui um financiamento da Gulbenkian por 3 meses, portanto eu voltei em dezembro, em março, abril, maio, junho, lá fui eu com um orçamento reduzido da Gulbenkian para curta duração e continuei à procura e depois consegui uma bolsa de complementaridade de doutoramento, não era uma bolsa de doutoramento como os outros colegas que tinham boas condições, mas consegui uma bolsa de doutoramento da Comissão em Votan, da NATO para a Ciência, que me pagou a estadia, a viagem e o alojamento do tempo que eu lá estive. Uma aventura interessante. Então lá fui e pronto, não é fácil viver num país estrangeiro com pouco dinheiro, isso não é. Mas é um objetivo e eu acho que aquilo que eu iria ganhar é um investimento. Claro. Depois existe sempre a chamada Fundação da Casa dos Pais, quando o dinheiro não chegava até ao fim do mês, apesar de não ser muito, mas pelo menos... É sempre um apoio. É sempre algum apoio, ou pelo menos quando voltava não tinha que... Pronto, que gerir tudo. Mas foi... Vendi o carro, porque lá não precisava de carro, vendi o carro, aproveitei o carro para... Outras coisas. Para pagar outras coisas. Portanto, a bolsa dava-me para pagar o quarto e mais nada. E mais nada, dava-me para pagar o quarto. E pagava umas viagens. Para comer, olha, comia-se em casa, não se ia comer fora, mas pronto, o que eu acabei por fazer foi trabalhar muito nos 6 meses que a bolsa, eu só tinha 6 meses por ano de bolsa. Trabalhava quase o trabalho do ano nesses 6 meses, depois vinha para cá, trabalhava aqui no laboratório, fazia umas quantas coisas, mas eu tinha sempre o meu salário sempre tive. Mas o salário de técnica superior para viver na Holanda... Ainda era INET. Portanto, aí nessa fase foi... Mas foi bom, foi uma boa experiência, aprendi muito. Cresci muito a nível científico. Foi uma luta engraçada. Foi uma luta engraçada. Não... E depois ficaste em Portugal? Foi uma opção ficar em Portugal ou tiveste convites para ir para... a opção de ficar em Portugal em Portugal já tinha emprego, porque o emprego não fugiu. Não é? Eu fiz estas coisas todas, continuava a trabalhar. É que quando vinha, continuava a fazer algum trabalho técnico de apoio. Portanto, eu tinha o meu emprego, digamos, tinha a família cá. Sobrinhas a nascerem ou a crescerem, lá tinha hipótese, mas eu comecei a pensar que o que é bom é estar a fazer um trabalho que gosto, num ambiente que gosto, num país que gosto, que tem o mar e que tem o Algarve e que tem bom tempo,
ou ir porque profissionalmente posso crescer muito mais e ganhar mais dinheiro. Foi esse o balanço. E optei por ficar cá. Optei, foi uma opção sem grandes dúvidas. Sensata. Sem grandes dúvidas. Sensata. Isso vale muito. É uma diferença grande. Olha, ao ler o teu currículo, fiquei aqui embasbacado com nomes de coisas onde tu participas e que fazes e tal, que eu não faço a mínima ideia, que ainda por cima não sou dessas áreas, e tens aqui umas funções fantásticas e que, se não te importas de resumir, não vais agora explicar tudo, mas tu tens ligações ao Departamento de Farmácia Galénica e Tecnologia Farmacêutica e a Bionnanosciences. Diz lá rapidamente o que é que fazes aqui. O que é que eu faço aí? Já desde os anos 80, a área e a UINETI foi inovadora em Portugal, a meu ver, dentro da chamada agora nanomedicina. Nós começámos nos anos 80 com a nanomedicina. Os nanomedicamentos. Pois, as nanotecnologias avassalaram isto. Pois. Pronto, e nós já tínhamos começado naquela altura a fazer nanomedicamentos, que não se chamava nanomedicamentos, tinham outros nomes, a palavra nano nem era a moda que é agora, estamos a falar em 85, 86, 87, portanto isso foi uma área pioneira, e estas bios, nanos e tudo tem a ver com isso, tem a ver com sistemas terapêuticos desenvolvidos, que têm umas características únicas como medicamento e têm um comportamento muito específico para determinadas patologias e que hoje em dia nós estamos a ver aí no mercado e estão comercializados para tratamentos de cancro, para diagnóstico, para uma série de coisas que são as nanotecnologias, as nanomedicinas. Pronto. A tecnologia farmacêutica é a especialidade, a galénica é outra coisa, mas a tecnologia farmacêutica é a especialidade que engloba toda a tecnologia que envolve na produção do medicamento. Claro. Pronto. E, portanto, o que nós fazemos é isso. Portanto, esses nomes pomposos não é mais do que uma especialidade dentro da área farmacêutica. Ficamos com a ideia, pois. E trabalha nanomedicamentos em nano, os chamados lipossomas, que agora toda a gente ouve. Na altura, nos anos 80, pouca gente sabia o que era. Muito bem. Sim, senhor. Agora vamos mudar de página, de repente, para depois voltar a essa página. Mas vamos aqui a uma página que eu sei tens dedicado grande parte da tua vida ao desporto, gostas de desporto. Como é que foi a tua vida no desporto e o que é que está a ser ainda? Porque provavelmente ainda não deixaste o desporto. Conta lá o teu apetite pelo desporto. Eu não sei o que se passa, mas eu acho que o desporto é um vício. É uma adição. Dizes bem. É uma adição. A pessoa, habituando-se a fazer, não consegue viver sem. Praticamente. Nem que seja mesmo lesionada, mesmo com problemas, a pessoa tem tendência a tentar arranjar coisas que se podem fazer. Eu acho que o desporto é uma escola. Para mim o desporto é uma escola que ensina muito. Contrariamente ao que muita gente diz, não é uma perca de tempo, não é um desvio ao estudo, é um potenciador do estudo. O desporto obriga-nos a saber competir, a ter fair play, que é muito, muito importante, e a saber estar sob stress e a reagir positivamente ao stress. Isso é, digamos, o desporto em si. E depois tem todo o resto do bem-estar, do alcançar a curto prazo, do conseguir lutar para ter objetivos também. Isso tudo é igual à profissão, mas de uma forma completamente diferente. E eu sempre gostei, eu comecei com o desporto muito cedo. Portanto, eu considero-me uma viciada. Eu lembro que foste cavaleira. Fui cavaleira nos anos 60, 70. Fiz várias modalidades ao mesmo tempo. Joguei basquete, fiz artes marciais, dei umas raquetadas de ténis, joguei um pouco de squash, sei lá. Agora não consigo mais do que fazer o famoso SUP, não é? O stand-up, sim, porque fiz windsurf, fiz windsurf e agora o físico vai diminuindo, a gente vai remando em águas mansas. Havia um filósofo grego que dizia que nós só devemos exigir ao corpo aquilo que o corpo nos pode dar, não é? Pois. Portanto é assim, vou fazendo, agora tenho uma pranchinha que adoro lá nas águas calminhas do Algarve, fazer grandes passeios. Pronto, vou adaptando. O desporto faz parte do dia a dia. É um complemento útil. É um complemento útil e eu acho que é uma educação. Eu sou da mesma opinião. É uma educação muito especial. Eu acho que o desporto deu-me coisas que
que outras coisas poderiam dificilmente, dar também. Dificilmente. Isso teve a ver também, o ir para a Holanda ao desafio e saber os nossos limites, conhecer a nossa capacidade de resistir. Nós resistimos muito mais do que aquilo que às vezes pensamos que resistimos fisicamente. E o desporto dá-nos isso, dá-nos o nosso limite. Bem. Nós conhecemos um pouco o nosso limite a esse nível. Bem. Porque fazer jogos de competição e saber até onde é que a gente superamos, porque a gente vai sempre mais longe, não é? E temos e não só, e o dominar os nervos, o dominar a mente, o dominar o ambiente, ambientes hostis e a gente ter que dar o nosso melhor à mesma, conseguir isolar-nos disso. E sobretudo o que me aconteceu e que eu acho que o desporto me deu é que a nível dos exames e das orais aquilo funcionava sempre muito bem. Eu era a única que ia calma. Depois de ter feito tanta competição, tantas finais, tanto campeonato, tanta coisa, que ir a um examinho, não havia nervos e quanto mais me quanto mais me pressionavam no exame, que eu ia lembrar de coisas que nunca pensaria que eu sabia aquilo e respondia. Portanto, eu acho que isso não é nato, mas o desporto dá-nos isso. Sim, uma magnífica apologia do desporto feita pela professora, sim senhora. E quando eu analiso currículos agora, tem graça que normalmente quando vem uns extras, praticou desporto de competição, ok, e ao mesmo tempo fez a faculdade toda direitinha com boas notas, tem que ser bom. Quem consegue tirar 3 a 4 horas por dia e tem que se organizar muito bem. São normalmente pessoas bem organizadas e bem programadas. Também estou de acordo com isso. Isso. Muito bem. Então agora vamos virar a página outra vez para aquilo que é importante, que aí também que é a tua vida. Como se sabe, fazes parte de uma relação importante de mulheres portuguesas envolvidas em ciência. E isso é importantíssimo para o país até. Como é que tu vês o futuro nessa área, e em especial na investigação, que é aquilo que te ocupa? E depois, o que é que pensas da gestão e do desenvolvimento da ciência em Portugal? Isso é uma pergunta complicada, mas é para a gente acabar a nossa conversa. São dois capítulos muito, muito separados. A ciência em Portugal, nós temos um grande handicap, que é qual é a percentagem do PIB que vai para a ciência. A ciência, para mim, não pode ser vista como ciência aplicada que pode ser logo transformada em dinheiro. É transformada em conhecimento e esse conhecimento, agora ou mais tarde, vai ter que dar lucro, mas temos que ter uma base. É o que eu costumava dizer, eu para poder dar um apoio a uma empresa, eu tenho que ter um know-how de base muito grande para poder desenvolver algo. Eu não posso só centrar-me naquela fatia e resolver aquele problema. Se eu não tiver o meu conhecimento generalizado e bases muito sólidas, eu não consigo evoluir, eu não consigo fazer as spin-offs, e todas essas empresas vêm normalmente de uma base consolidada. Nós não podemos exigir que toda a ciência e todo o conhecimento gere dinheiro, gera emprego. Mas podemos exigir, porque nós vimos isso com os prémios Nobel. Quantas vezes o prémio Nobel vai buscar qualquer coisa não dávamos grande importância há 10 ou 20 anos. Isso tem a ver com isso. A ciência tem que ser algo, e nós não podemos estar a fazer ciência, claro que não podemos fazer utopias. Há limites, não é? Mas também não pode ser nem tanto a um lado, nem tanto a outro. A ciência em Portugal peca por falta de dinheiro, investimento estatal peca. Não temos indústria, nem temos tecido empresarial que sustente, como outros países, como a Holanda, por exemplo, ou a Alemanha, que sustenta muito a ciência. Nós estamos a investir muito na formação de jovens e depois estamos com poucas saídas de mercado. Porquê? Porque o nosso tecido não está na fase, não está na fase dos... Já está a começar a perceber que ter doutorados pode ser uma mais-valia. Não pelo conhecimento específico que ele tem, mas pela capacidade que tem da resolução de problemas. Porque o doutorado, para mim, não é um grande conhecedor de uma área. Ele sabe um bocadinho dessa área, mas para mim o que é prioritário, que é primordial de um doutoramento é resolução de problemas. Tem um problema, tem que o resolver. E tem que ter ferramentas e mecanismos para saber resolver um problema.
Porque é isso que Claro. se pede a um investigador. Tem que ter bases, obviamente, eu não consigo resolver problemas se eu não sei usar a chave de parafusos, não é? Mas se eu souber usar a coisa, eu tenho que ir ou nesta área ou numa área um bocadinho ao lado. Eu mudei um bocado de área, às vezes andei assim um bocado de um lado para o outro, mas eu acho que é nisso. E é a maturidade com que a pessoa tem e passa 4 anos a ter que resolver problemas. Portanto, tem que aprender a resolver problemas. É esse, para mim, o prioritário de ser um doutorado. Mas nós não temos ainda um tecido empresarial. Se nós formos ver as habilitações académicas de grande parte dos empresários portugueses, é muito difícil. Já outro dia o ministro falava nisso e foi censurado por isso. Pois, mas é verdade. É um facto. Está muito melhor. Muito melhor. Já há muito empresário com MBAs, muito donos de empresas com partes de gestão e que já estão a perceber que nós estamos a ver hoje em dia, por exemplo, a nível da informação médica, estão a contratar doutorados. Não é só porque o salário é baixo, mas é porque têm uma mais-valia sobre isso. Claro. Portanto, já estamos a melhorar. Mas falta muito as estruturas, estamos parques de equipamento, estamos parques de redes, temos muita falta de algumas infraestruturas essenciais para podermos evoluir. O ministro Mariano Gago, já há uns anos, Sim. ele foi uma pedra de lançamento da noção de ciência e da importância que a ciência tinha. Sim. E deixou lá o atual ministro, que era... Sim, o atual ministro não é bem... Não tem a mesma craveira do Mariano Gago. Não tem a mesma visão, nem tem a mesma capacidade, para mim, que teve o Mariano Gago. O Mariano Gago foi realmente... deu a volta e quer se goste dele, quer não se goste dele, olha-se para os números. Ainda há pouco tempo estive a analisar os números diretos da evolução da ciência, do número de doutorados, do número de publicações, e aquilo é uma rampa de lançamento. Agora estamos a estabilizar um pouco mais, mas com o desinvestimento em ciência da forma como há, em que dos projetos todos aprovados, são aprovados 6% das candidaturas, 10% das candidaturas. Em que, por exemplo, só os excelentes é que têm algum... quer dizer, há aqui uma forma que tem que se olhar para isto de forma diferente. Mas vamos evoluindo. Assim, eu acho que nós fazemos pior ciência que alguns países pela falta de dinheiro e de equipamentos. Por massa humana, nós estamos ao nível. Estamos ao nível já é o que superior. todos dizem. Agora, eu olho, por exemplo, para colaboradores nossos que têm orçamentos com mais 2 zeros do que nós, para fazer a mesma coisa, eu começo a ficar... Incomodado. Temos de ter muita imaginação. Muita imaginação. Sim, senhor. Muito bem. Agora, relativamente às mulheres na ciência. Sim. Isto é assim, o meu percurso a nível dos feminismos e de tudo é mais básico e não só na ciência. Eu acho que existe uma grande diferença em Portugal. Existe pouco feminismo. Feminismo do ponto de vista de igualdade. O que é uma igualdade e o que é o verdadeiro feminismo. E aí existem muitas mulheres na ciência, mas não existe a igualdade de oportunidades. E basta analisarmos muitas ciências e quando começamos a olhar, realmente temos muitas mulheres na ciência. Mas depois, quando vai ver as posições mais acima, os poucos homens progridem mais. Estão lá no topo da pirâmide. Estão no topo da pirâmide. E olhando para as percentagens, vê-se logo que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Não está a funcionar. E não é o número que faz a igualdade de oportunidades. Não é o haver muita mulher que faz igualdade de oportunidades. Por exemplo, olha-se para as faculdades e, por exemplo, isto é uma interpretação minha, não sei se mas real, que é importante, é importante. Eu olho para a faculdade de farmácia e vejo muito mais mulheres que homens, a nível de professores, doutorados e afins. E começo a pensar porquê. Olho para a indústria farmacêutica, onde pagam o triplo. Olho para tudo o que é farmácias, ANFs e afins, o que é que eu vejo? Homens. Ou seja, os empregos que pagam melhor, à volta da farmácia, estão os homens. E na faculdade estão as mulheres. Agora que estes empregos diminuíram, estão a aparecer mais homens a ficar nas faculdades.
Isto é uma análise só assim muito pessoal Claro. e muito corriqueira. Isso acontece em muitas outras Muitas outras atividades, muitos outros atividades domínios. e outros domínios. Portanto, não existe igualdade de oportunidades. Não existe. Não existe enquanto, para meu ver, não houver, por exemplo, na maternidade, paternidade, portanto, nas licenças, obrigatoriedade de divisão. Divisão, pois. Porquê? Porque nós temos isso e basta apanhar toda a estatística da prorrogação dos prazos de doutoramento devido a licenças de maternidade e não vejo nenhum mês cumprido por homens. Nenhum. Todos eles acabaram no prazo certo sem prorrogação por maternidade. Pois, não foram mães. Não foram, Não nem foram gozaram nem da da licença licença de paternidade. de pois. paternidade. Portanto, quando nós começamos a analisar isto, vimos que, agora, que Portugal tem uma tradição muito grande de mulheres a trabalhar, tem, mas eu acho que é por necessidade. É por necessidade, precisam. A grande maioria. Aquela publicação das mulheres portuguesas na ciência, que eu não conhecia, foi a primeira vez que vi, a segunda edição, mas que eu Sim. não conhecia. Realmente há ali um número enorme de mulheres dedicadas à ciência, Sim, sim, sim. em diversos ramos. Todos os ramos. E aquilo é notável, eu não conhecia aquilo. E lá aparecias tu também no meio daquela coisa, que eu também nem sabia que lá estavas. Pois eu também só soube quando me Pois, não sabia, mas realmente é isso, dá a impressão, e até pela experiência de vida que nós temos, etc., e por olhar e ver e ouvir, o que tu dizes é realmente verdade, ou pelo menos, não sei, penso que tem vindo a melhorar, mas realmente a igualdade de oportunidades de mulher e homem é uma coisa que não está completada. Não, está, ainda está há muito longe, trabalho a está fazer. muito trabalho a fazer. Por exemplo, na universidade e agora a estes níveis, e sobretudo olhando que as jovens doutorandas adiam o seu projeto de maternidade sempre, mas eu vejo nitidamente, quer dizer, mal casam, pronto, a gente já sabe que aquilo... É. Mal elas casam, a gente já sabe que vai haver deslizes no doutoramento. E no caso deles casarem, nunca há. Portanto, isto ainda não está interiorizado. Isso é um mal que eu julgo que não é só português. Em Portugal, como se sabe, as mães são cada vez mais tardias, não é? Mas ainda ontem no Figaro vinha um artigo em França que é exatamente a mesma coisa. Começam as mães a serem, a levarem aquilo lá para os 40 e tal, para não sei quantos e tal, porque privilegiam aquilo que é a atividade, a vida e não sei quantos. Está feito de tal maneira, isto está feito de tal maneira que eu, se parar 6 meses, eu perco o lugar, perco a oportunidade. O projeto tem que acabar. Eu estou num projeto científico, tem um prazo de 3 anos para acabar. Faltam 10 meses para acabar o projeto não para, se eu for tirar a licença. O que eu estou a fazer, alguém tem que o fazer porque o projeto tem que acabar no prazo. Perdes ao lugar e Perde vai ao para lá lugar, outro. Vai não é? para lá outro. Pronto, nitidamente é isso. Por isso as pessoas adiam. Mas também, nós temos eu fiquei com uma ideia muito diferente, por exemplo, da Holanda. Na Holanda há muitas mulheres a estudar, mas depois na faculdade há poucas mulheres que ficam. E não há o apoio, não há creches facilmente, não há... Agora começa a haver. Agora começa a haver uma alteração, agora nestes últimos anos. Até há alterações de trabalhos em part-time, divididos marido e mulher. Porque como não há portanto, nós somos os países que as crianças passam mais tempo na creche ou nos sistemas de apoio, não é? Mas eles agora começam, e tenho colegas meus que só não trabalham à quarta e à segunda, a mulher não trabalha à terça e à quinta e à sexta, meio tempo cada um, assim uma coisa. Pronto, tem redução de vencimento, continuam a trabalhar, mas tomam conta das crianças. Isso em Portugal é impensável neste momento, qualquer situação desse género. E entra para substituir a falta de emprego, a falta de bom emprego, portanto não estamos nessa fase. Mas eu acho que estas duas situações têm que se ver. Tu estás desempenhando agora as funções de direção da faculdade, não é? Sim, isso. Mas ao mesmo tempo continuas envolvido em projetos, em investigação. A investigação continua independente. Isto é portanto, a direção da faculdade, a diretora ou o diretor é eleito. Portanto, é uma proposta e é de eleição, não é de nomeação. Pois. Okay? Há uma proposta, depois há o Conselho
Não é o estratégico, é o... Ai, bom, não interessa. conselho, É o meu problema dos nomes, outra vez. conselho. Conselho de Escola. Conselho de É o Conselho de Escola que depois, que é eleito, que elege dentro das várias propostas que recebe, são ouvidos os candidatos, há esclarecimentos, depois é o Conselho de Escola que elege. Mas elege só o diretor. Depois o diretor escolhe, ou a diretora escolhe, os subdiretores que vão trabalhar. Eu fui substituir um colega que saiu e fui convidada para fazer. Assim, não tenho poder executivo, deliberativo, só tenho executivo. Para trabalhar mesmo. É só para trabalhar. Pronto, portanto, tenho várias responsabilidades ali dentro, organizações de fazer, mas nada. Isto não... Nada. Mas continuas no projeto de investigação. A investigação, continuo com os meus estudantes de doutoramento, que eu tenho vários. Dás aulas, ou não? Poucas aulas, eu dou poucas aulas. Dou poucas aulas porque. Sobretudo acompanhas mestrados e doutoramentos. Dou poucas aulas, porque eu estou na carreira de investigação, não estou na carreira de professorado. Posso dar aulas, dou aulas, mas o meu departamento acha que não. Pois. Não sou. Não seria. És melhor aproveitada se estiveres na investigação. Não sei, pronto. Eu dou aulas, dou algumas disciplinas, dou aulas pela Faculdade de Farmácia na Faculdade de Ciências, que existe um intercâmbio. Um acordo de intercâmbio de professores, não se justifica a Faculdade de Ciências estar a contratar pessoas quando a Faculdade de Farmácia tem, claro. E vice-versa. Por exemplo, as aulas de matemática, não se justifica a Faculdade de Ciências contratar um professor de matemática ou ter digamos, um grupo de investigação em matemática, quando a Faculdade de Ciências tem matemáticos que nunca mais acabam, que podem ir lá dar a formação do primeiro e segundo ano, não é? Claro. Pronto, tem a esse nível. Mas o trabalho é um trabalho de organização. Muito bem, sim, senhor. Sem grande... Então, continuo com os meus estudantes de doutoramento. Neste momento tenho 5 estudantes de doutoramento, 2 de mestrado, e pronto, tenho que os orientar e pôr a trabalhar Muito bem. E fazer. Sim, senhora, pois, enfim, tivemos aqui, não te quero amassar mais, professoras têm mais em que pensar e agora resta-me agradecer-te. Eu é que agradeço. Eu normalmente costumo, no mês passado foi com um aperto de mão, eu hoje acho que posso dar um beijo à professora. Professora, muito obrigado. À Luísa. Muito obrigado pela entrevista, muito Todo obrigado. prazer. Muito obrigado.